Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma entrega, a mais um conteúdo aqui no Trade Hub. Com muito carinho, e com muito esforço e com muita dedicação, a gente quer levar para vocês o melhor do trade, de como se posicionar de maneira adequada em técnica, óbvio, claramente em técnica, também em manejo de risco e maturidade emocional, entregando o trade como de fato a gente tem que entregar, com muita responsabilidade, com muita verdade, entregando como que você se posiciona em um ambiente de renda variável, em um ambiente de risco. E hoje um dia muito especial por aqui, porque na parte da manhã, inclusive, a gente viveu um evento presencial, recebendo 20 traders, 20 investidores que atuam aqui, né, no nosso ambiente, traders sangue laranja, são clientes Inter que operam na modalidade intraday, na modalidade de swing trade, né? Quando a gente fala de modalidade intraday, a gente popularmente conhece como day trade, operando os derivativos, contrato futuro de índice Bovespa, contrato futuro de dólar, contrato futuro de Bitcoin. E hoje, aqui nesse conteúdo, eu não estou sozinho. Um desses traders está aqui sentado na mesa comigo. O nome dele é Arthur Tomisch. Arthur, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. E é uma alegria receber, né, um cliente, alguém que confia no meu trabalho, no trabalho da instituição. Então, muito feliz de poder ouvir, obrigado por aceitar esse convite para dividir um pouquinho da sua experiência como trader. Sei que você, né, vive da atividade, sei que você tem a atividade como um dos elementos de receita, né? Você tira dinheiro efetivamente da atividade. Então, a ideia aqui nesse conteúdo é ouvir um pouquinho da história do Arthur. Eu quero entender o que fez o Arthur, de fato, fazer essa virada de chave, porque muitas vezes vocês escutam traders que estão, né, nos holofotes das redes sociais, né? E aqui, de fato, a gente vai dar voz e visibilidade para traders que estão bem próximos da realidade de vocês, né? Que estão fora aí dos holofotes, então mesmo nos holofotes, mas criando carreira, criando história. É isso que o Arthurzão está fazendo com maestria, com excelência. Então, meu irmão, seja bem-vindo. Gostaria que você contasse brevemente um pouquinho quem é o Arthur, para a gente conhecer. Quem é o Arthur é cliente Inter e cliente Sangue Laranja, a gente já sabe, mas agora eu quero conhecer um pouquinho da tua história também. Boa tarde, Capita. O prazer estar aqui com vocês, falando aí nesse dia especial. A gente já teve a oportunidade de operar junto hoje pela manhã, foi sensacional. Contato ali com todo mundo, a gente poder, né, trocar uma ideia, trocar figurinha, entender melhor ali, né, a forma como tá do lado ali mesmo, né, para operar. A gente sabe que ser trader é uma profissão que você tá ali, você com as suas operações, mas é muito bacana a gente ter esse momento aí. E eu já estou no mercado há um tempo, sou Arthur Tomisch, sou trader profissional já desde 2021, então já tem um tempinho que eu estou vivendo só do mercado, né, operando ali, e cheguei no mercado há mais tempo, né? A gente leva bastante tempo até se desenvolver, e eu falo que eu sempre dei muita sorte de encontrar pessoas certas e conteúdos certos para me direcionar nesse mercado. Então, como vocês fazem os conteúdos, né, no YouTube e fazem entregas gratuitas, né, a gente ter a oportunidade de consumir esse tipo de conteúdo, principalmente para quem está começando, ajuda demais para direcionar a carreira, né, do trader. Então, eu sempre tive sorte de conseguir acompanhar, né, pessoas que entregam esses conteúdos que agregam de verdade. Comecei no mercado em 2016, 17 mais ou menos, operava ações e sempre gostei. Na faculdade eu comecei a entender um pouco melhor como que funcionava a bolsa e me interessar pelo assunto. E fui estudando, li alguns livros, comecei a consumir conteúdos na internet, até eu chegar mesmo no day trade. E aí, quando eu descobri o day trade, eu falei, cara, isso é sensacional, quero tentar, quero fazer, e desde então eu comecei. Aos poucos, né?
Comecei operando ações lá atrás e fazendo swing trade. E com o tempo fui, né, evoluindo aos poucos, conseguindo, né, fazer algumas operações. Foram chegando, né, novas ferramentas, novas formas de acompanhar o mercado. Isso também é muito bacana, né, para facilitar a vida do trader. Então, comecei a fazer as minhas operações devagarzinho ali no início, sempre estudando, né, consumindo bons conteúdos. E fui evoluindo aos poucos, até chegar, né, nos mini contratos, começar a operar índice, dólar, né? E com o tempo eu fui vendo que era o que eu queria fazer, né, da vida. Eu me identifiquei muito com a profissão, gostei muito e falei, cara, vou seguir isso daí e vou me planejar para poder virar de fato um trader. E foi o que eu fiz, com muito planejamento, muita paciência, depois de uns bons anos, né, consegui chegar num nível que eu falei assim, bom, agora eu acho que eu consigo, né, caminhar com as próprias pernas e fazer disso uma profissão de verdade. E operando índice, dólar, né, ações, e assim eu fui trilhando ali o meu caminho, né, durante essa minha trajetória até eu sair da CLT, né, lá em 2021, 22, e até hoje. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui conhecendo o Banco Inter, a instituição, né, vendo o carinho que vocês têm no nosso traders, né, que a gente está aqui nessa ponta. Como, né, o Capita já disse, chamo Caio Henrique, né, 27 anos, 6 anos de mercado. 6 anos de mercado. 6 anos de mercado. Comecei no mercado por curiosidade. Por curiosidade. Desde pequeno sempre quis trabalhar com a cabeça, com algo que eu pudesse pensar, evoluir sentado, entendeu? Eu nunca fui de muito movimento, aquele cara, né, de lá, de cá, não, nunca pensei nisso. E através de um amigo, ele estava fazendo um day trade, e fui entender o que é isso, o que é day trade, ações, mercado futuro, o que é mercado futuro, o que é índice, o que é dólar. E através dele fui, na curiosidade, fui para o YouTube, passei por alguns professores, tive a sorte de conhecer boas pessoas, né? Tomei muita porrada no início, como eu posso dizer, o mercado, ele me moldou. Eu era uma pessoa, depois que conheci o mercado, eu me tornei completamente outra pessoa. Tocou num ponto bem legal, hein? O mercado, eu vim com o intuito de ganhar dinheiro, de ter uma renda extra, não como a principal, né? Mas creio que já está quase se tornando a principal, né? Como meu trabalho eu tinha muita flexibilidade de horário, passava pela manhã estudando, estudava à noite, acordava bem cedinho para poder estar acompanhando o mercado ali, né? A minha base operacional é a base de análise técnica, é o que a gente faz lá na sala VIP, né? Eu tenho muita curiosidade por coisas novas. Eu vejo que o Inter está sempre, né, inovando, sempre trazendo coisas novas para nós traders. Mercado, o Bitfoot, que, né, tá liberado agora na B3, que o Inter nos dispõe. E aqui eu estou recebendo o Adriano Faria, trader sangue laranja, cliente Inter, que vai contar um pouquinho da experiência dele, da trajetória dele como trader, quais são os elementos que ajudaram ele a ser um trader muito melhor do que ele é, do que ele foi lá atrás e do que ele atua hoje. Então, Adriano, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Satisfação estar aqui sentado nessa mesa com você. Satisfação poder ouvir um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho mais o Adriano e certamente trazer testemunho, vida real, para pertinho aí dos nossos clientes que nos ouvem, testemunhos reais que certamente vai aproximar e trazer, cara, vamos inspirar nessa galera que está chegando aqui nesse conteúdo, porque são pessoas de verdade, são pessoas que trazem conteúdos e vivências reais, experiências reais. Então, Adriano, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo e fica à vontade, conta um pouquinho de quem é o Adriano, a gente quer conhecer um pouquinho de você. Cara, eu opero há quase 6 anos, tem mais de 5 anos e meio. Quando eu comecei, eu errei muito. Errei adoidado. E, no entanto,
essa trajetória foi, para mim, muito importante. Eu acho que o mercado financeiro foi uma escola de autoconhecimento para mim. Perfeito. Se eu não tivesse começado lá atrás, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, O homem que você é hoje. como indivíduo. Eu acho que me fez buscar disciplina, me fez regrar minha alimentação, meus horários, Legal, me fez valorizar mais a importância ainda do estudo, de dedicar a hora de tela. O mercado fechou, mas à noite você volta para refazer, repensar o que você fez. E pelo menos eu faço isso. Fazer as marcações no gráfico. No outro dia, antes de operar, eu revejo aquilo tudo de novo, olho. Será que eu estou pensando certo? Não estou? E o mais importante é o que eu acho hoje, que me ajudou, foi no meu lado emocional, no meu lado psicológico. E eu ter errado lá atrás me fez amadurecer para poder chegar aqui hoje. Então, eu não me arrependo, não fico olhando para trás, eu sigo em frente, mas eu acho que o mercado financeiro, a importância dele para mim hoje foi essa. Além de ter me trago uma nova profissão, né? Então eu entendi que você se preparou tecnicamente, né? Sim. Esse é um ponto. Tem que se preparar tecnicamente, consumir conteúdos, consome os nossos conteúdos, as Com nossas certeza. entregas aqui, né? As entregas, esteve presente aqui no evento presencial, consome as nossas entregas de live, os nossos conteúdos, e certamente você se preparou, né? Dedicou horas, sentou na cadeira, abriu mão de muitas coisas para que pudesse aprender a técnica. Isso é de fato muito importante. Então, é atividade de alta performance. Quando a atividade é de alta performance, você tem que renunciar certas coisas para ganhar em outros pontos. Então, certamente você dedicou tempo, horas do teu dia, às vezes noite virando para entender e compreender a leitura do preço, análise técnica clássica. Eu não sei de fato qual que é ali o seu operacional. Conhece um pouquinho, na verdade, né? Porque a gente se conhece, eu conheço um pouquinho, sim, de fato do seu operacional e sei que você gastou tempo para identificar a leitura do preço, a análise técnica clássica. Enfim, já entendi aqui que você dedicou tempo e energia para aprender da análise técnica clássica, né, dos elementos, do porquê comprar e do porquê vender. Mas eu tenho certeza que se a tua virada para, né, se tornar um trader profissional, ela envolveu a maturidade na gestão de risco. Se isso foi um passo importante. Depois que você entendeu a técnica, o quão importante foi o manejo de risco e a gestão de risco para que você pudesse se tornar um trader profissional. E a gente não está dizendo, não entendam como isso. Trader profissional é que trader que não stop. Não existe isso. Trader profissional é aquele que limita a perda e quando ganha, ganha muito. Então, no equilíbrio de ganhos e perdas, faz com que a atividade seja lucrativa. Atuzão, eu queria saber se gestão de risco foi algo que fez diferença aí na tua trajetória. Cara, demais. E assim, um ponto importante também da gente comentar é que eu, no começo, e acredito que muitas das pessoas que entram no mercado, a gente entra muito preocupado com a técnica, inicialmente. Então, assim, a gente está muito preocupado ali com indicadores, estudar o preço, estratégias, enfim, tudo que envolve ali a leitura, né, do gráfico. Então, o começo é sempre mais ou menos nessa linha. A gente deixa um pouco de lado a questão da gestão de risco. Isso, até imagino que tenha, no meu caso, tenha sido um fator que atrasou um pouco a minha trajetória e a minha migração, porque eu não dava o devido valor à gestão de risco que ela deveria ter. E depois que eu entendi isso, eu evoluí muito, né? Muito mesmo. Quando eu parei e vi que, cara, a gestão de risco ela precisa estar muito refinada, ela vai muito além de você saber ali o seu limite de stop diário. Então, quando você passa a dar a importância, né, devida para a gestão de risco, você abre um outro mundo paralelo ali à parte técnica, que vai conversar com ela, né, e encaixar junto, que vai te dar a possibilidade de construir os seus bons resultados no mercado. É claro que tudo leva bastante tempo, então eu demorei muito tempo para me planejar para isso, né? E para conseguir ter a possibilidade de fazer esse movimento. Então, foi muito tempo planejando, pensando. A gente nunca vai estar ali, né, 100% pronto e confiante. Você tem que ter a coragem ali para dar um passo. Mas, claro, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, com muito planejamento, principalmente. Mas a gestão de risco, eu falo que, cara, ela é um leque muito grande
dentro de um operacional, e ela, de fato, é um diferencial enorme entre o trader que performa e o trader que não performa. Porque se você negligencia a gestão de risco, ela vai afetar a sua técnica, ela vai afetar a sua mentalidade, e tudo isso pode ser ali, podem gerar gatilhos, né, que fazem os traders, às vezes, perderem um pouco do controle, né, das operações que ele está fazendo, do capital que ele está gerindo ali, porque ser trader é uma profissão séria, de alta performance, e se você não tem regras bem definidas, uma gestão de risco muito bem estruturada, você não vai conseguir dar os passos seguintes, né, que você precisa dentro da profissão para seguir evoluindo e ter uma performance bacana que, de fato, te dê bons retornos, né? De acordo com Alexander Elder, os 3 pilares do trader de sucesso são os 3 M's de Alexander Elder, se você já ouviu, mas se não ouviu, certamente vai ouvir. Quais são os 3 M's do Alexander Elder? Method, Money e Mind. Traduzindo os 3 M's para o bom português. Method, técnica. Money, nesse caso aqui, não é o dinheiro, mas é o manejo do risco do dinheiro. Então, é o manejo de risco aqui. E o mind, mente e emocional. E aí você tocou num ponto muito relevante de que manejo de risco não é somente olhar o tamanho do stop. Muita gente associa que fazer manejo de risco eu assumo 300, 350 pontos no índice, 400 pontos no índice, 7 pontos, 10 pontos no dólar. Não é somente isso, né, Arthur? Não é o manejo de risco da operação, é você entender se você está comprando, o que você tem de pró a favor de elementos para que você esteja especulando para que o preço suba. Então, certamente tem elementos que possam travar. Então, quando a gente faz uma especulação, a gente vai jogar a estatística para o nosso favor. Então, aí você faz um manejo de risco eficiente. Cara, para o preço subir, se eu estou querendo comprar, eu estou especulando numa valorização do ativo no curtíssimo prazo, eu tenho esses elementos, né, para compor a minha tese de compra e esse elemento para combater o meu risco. Esses elementos são suficientes que combatem esses elementos de risco? E, além disso, o stop é adequado e o retorno é adequado? Aí você faz um manejo de risco eficiente. Exato. Então, você tocou num ponto muito legal e muito importante, que é o manejo de risco completo. Talvez você aí de casa, que nos ouve, ache que manejar risco é só calcular o tamanho do teu stop. Mas isso é, de fato, uma variável do manejo de risco. E muita gente nem isso consegue fazer. Né? Então, tá vendo que manejar risco é algo bem, bem maior do que isso, exige uma habilidade bem fiel aí, um respeito e uma disciplina bem fiel. Além da gestão de risco, obviamente, né, algum outro gatilho te ajudou nessa transição, nessa virada? Ou então Sim. mesmo algum gatilho dentro da gestão de risco que você faz? Pode ser, a gente pode entrar nesse mérito de que quantas confluências você precisa enxergar para entrar? Uhum. Isso é manejo de risco. Sim. Isso é um trade system. Isso é criar são regras operacionais para que você possa entrar. Então, como que é ali os seus critérios para assumir o risco? Acho que a pergunta é essa aí. Quais são os seus critérios para assumir o risco? Sim. A questão das confluências é muito importante, cara. Assim, eu falo que quanto mais critérios você tiver a seu favor para entrar numa operação, mais segurança você vai ter que você está seguindo o seu plano e fazendo a coisa certa. Para a gente ter um bom manejo de risco, a gente precisa de disciplina, como você falou, porque não adianta eu ter as regras ali também e não seguir. Então, até um exemplo que eu gosto de citar bastante aqui, por exemplo, tem várias formas de você ter um bom gerenciamento de risco. E quando você começa a pensar no trading como uma empresa ou como, né, profissionalmente, uma das formas que você pode fazer, por exemplo, você está trabalhando ali com um resultado bacana que você está construindo ao longo do mês. Você pode trabalhar num sistema como se fosse um fluxo de caixa, por exemplo. Você conseguiu um resultado ali no mês, né, que você construiu ali nas 2, 3 primeiras semanas, e esse resultado, essa gordura, esse lucro que você fez, na última semana, por exemplo, para você não correr o risco, que é o que muita gente faz, acaba devolvendo resultados, né, ao longo do mês, chega ali na reta final, toma alguns stops, não aceita, né, a perda,
e acaba devolvendo o resultado. O que você pode fazer? Você pega esse resultado que você construiu e usa ele como base, né, um percentual desse resultado para ser o limite do seu stop. Então, vamos supor que eu fiz ali R$2.000 no mês. Eu pego ali e falo, cara, não vou, nessa última semana, aceitar stops que consomem ali mais de 10, 20% dos 2.000. Que é E já assim o eu seu sigo, ganho, que é a sua gordura. e assim eu evito de deixar que as coisas desandem, né? Então, às vezes você já construiu um resultado muito bacana. Para que você vai continuar acelerando ali no mercado, sendo que você pode fazer um manejo ali bacana desse resultado para você conseguir seguir firme, né? Porque a gente sabe que são muitos gatilhos que acabam, às vezes, tirando os traders do eixo e até você conseguir ter uma mentalidade profissional e trabalhar bem essa questão da gestão de risco, esse tipo de gestão mesmo do seu capital ali, do risco, pode ajudar muito durante o seu desenvolvimento. Isso foi algo que eu fiz durante um tempo, que ainda faço em alguns momentos, mas que me ajudou muito. Eu pegava o resultado ali e ele ia ser a base do que eu ia utilizar para assumir os demais riscos ali na minha reta final, ou então depois de eu já ter construído um resultado muito bacana ali no mês. Então, isso foi algo que me ajudou muito. E aí, a parte técnica, né, como você falou, vai estar sempre alinhada com o gerenciamento de risco. Você ter ali as confluências e os critérios que você definiu para entrar numa operação sendo, né, cumpridos, aí sim você vai executar. Então tem que estar tudo encaixado. Por isso que a gente fala que o trader ele mais espera do que ele de fato executa ali algum tipo de operação. Porque você precisa ter o tamanho do stop correto, né? Dentro de um limite ali de pontos que você aceita. Você vai cadenciar ali, né, o seu risco financeiro para a quantidade de contratos, para enquadrar ali dentro, né, da operação que você está fazendo. Você tem que ter os critérios técnicos sendo, né, cumpridos. Você tem que ter um cenário, por exemplo, notícia, né? Muita gente às vezes não dá tanta importância, mas notícia também está dentro do gerenciamento de risco. Porque se você vai operar num horário que tem uma notícia extremamente relevante, que o mercado vai ficar com uma volatilidade muito alta, você pode acabar pulando ali seu stop. Então, às vezes, é melhor você se preservar, conseguir preservar o seu capital, né? E isso tudo está dentro da gestão de risco. Encaixando tudo isso, você vai saber o momento ali certo de você falar assim, pô, não, essa operação aqui eu vou entrar. Não, essa aqui eu não vou porque o meu gerenciamento de risco não está deixando, tem uma notícia, as confluências aqui não estão bacanas. Então, assim você vai, né, medindo ali o que você vai fazer todos os dias e seguindo o plano, aí você vai conseguindo construir seu resultado. Sempre, uma das coisas que eu tive dificuldade também, né, no começo, que acho que todo mundo tem, é aceitar também o loss. Isso é um passo importante para o trader aprender a lidar bem com a gestão de risco. Porque quando você passa a entender que o loss ele vai fazer parte da vida do trader, você trata com mais naturalidade, enquadra o seu loss ali, né, ele estando dentro do GR, você sabe que vai estar tranquilo, que vai ser um pequeno pullbackzinho ali no seu resultado, e assim você segue. Então, esses pontos todos são importantes. Só que eu gostei, que eu quero puxar aqui, foi o ponto que você falou que o mercado te ensinou a pontos que você vive. Né? E realmente, o mercado ele me ensina a todos os momentos. Vamos fazer um paralelo aqui, rapidamente, disso que você trouxe. Uma operação passou, eu não peguei. Tem como eu ficar remoendo isso? Não. De forma alguma, a operação passou. Se de fato alguma coisa na minha vida, fora mercado, no meu lado pessoal, aconteceu de uma forma que eu não queria, tem como eu ficar remoendo isso? Aquele looping de pensamentos imparável? Não. Passou, prossigamos, amanhã tem mais mercado, não é isso que a gente fala? Tem mercado todos os Tem dias. mercado. Tem oportunidade todos os dias. Eu não posso fazer de um dia bom se tornar um dia ruim. Excelente. A gente que está no mercado, a gente tem busca de oportunidade. Se a oportunidade passou, espera a próxima. Se não tiver a próxima no dia, cara, paciência. Perfeito. Então você encara o trade, seja ele intradiário, popularmente conhecido como day trade, que na maioria das vezes a gente faz nos derivativos, contrato de índice futuro Bovespa, o próprio novo contrato aí futuro de Bitcoin, onde a gente especula no curtíssimo prazo a movimentação do Bit, o contrato futuro de dólar, especular a movimentação do dólar frente ao real. Então,
você encara, você colocou uma palavra que me chamou muita atenção, oportunidade. Oportunidade. Se você puder entrar um pouquinho mais nesse mérito, porque isso é crucial, isso é mudança de chave, ao meu ver. Se você começa a enxergar o trade como oportunidade. Se a oportunidade apareceu bem, se não apareceu, dentro das minhas regras operacionais, entra um pouquinho nesse detalhe aí de enxergar o mercado como oportunidade de negócio. Porque o trade, né, o mercado é um mercado altamente de risco, né? E a gente tem muita alavancagem no mercado. Então a gente tem que gerir a alavancagem que a gente tem, uma boa gestão de risco com a oportunidade. Minha base é operacional análise técnica, né? Figuras de candle e tal. Tracei meus planos do trade para o dia. Chegar nessa região vou vender, chegar nessa região vou comprar. Enquanto não chega nessas regiões que eu pré-estabeleci no meu trade system, eu não posso fazer nada. Nesse meio do caminho é onde que as pessoas se perdem. Elas querem fazer operações onde não há operação. Não quer seguir aquilo que elas se proporam a fazer. Excelente. Porque aí, quando a gente não entende o mercado como oportunidade de negócio, o que acontece, pessoal? Você aí de casa que está nos ouvindo. Se você não entende como uma oportunidade, o qual você tem que atrelar o timing correto, na verdade, antes do timing correto, você tem que mapear uma região de preço eficiente para uma oportunidade de negócio. Falo isso sempre com os meus alunos. Trader, no pé da letra, significa negociador. Fazer trade, atividade do trading, é fazer negócio. Alguém aí já viu um homem de negócios, uma mulher de negócios de sucesso fazer negócio sem olhar para preço? Particularmente, eu nunca vi. Então, o trader que carrega o nome de negociador, ele passa a fazer negócio sem olhar para preço. Ele passa a fazer negócio só olhando padrão gráfico, padrão de setup que ele aprendeu XYZ, padrão de candle. Não estou dizendo que eu não uso esses elementos. Eu uso os elementos na região de preço adequada. Esses elementos, foi o que o Caião colocou, são os gatilhos finais quando você encontra uma região de mapeada no preço adequado. Você não pode se esquecer do preço. Você é trader, você é negociador, você faz negócio. Não se faz negócio sem olhar para preço. Então, por isso que a gente entrou num mérito muito importante aqui de encarar o trade como uma oportunidade de negócio. Se você não encara aí como uma roleta russa, você faz trade a todo momento. E aí você faz 5, 10, 15, 20, 30, 35, 60 operações no dia. Isso é um negócio incabível. Incabível. É a receita para quebrar. É a receita para girar aquele giro louco, né? Então, esse é um ponto muito eficiente dentro do sistema operacional, que é identificar a oportunidade de negócio. Oportunidade, como você bem colocou. Chega na região, se der o gatilho, você vai executar. Se não chegou, você não faz nada. E efetivamente, quando você chegar, você vai esperar pelo gatilho final, né? E pode acontecer de chegar na região e não me dar o gatilho. Perfeito. E sim, o mercado, né, ia ao meu favor, tudo aquilo que eu desenhei para fazer, ele fazer, só que algumas coisas então não fizeram com que eu entrasse. Cara, tá tudo bem. Tudo bem. Eu segui o meu trading system. Não operar também é operar. Opa, Isso é ser profissional no mercado. Sim, excelente. Então, aqui a gente gostaria que fosse agora no âmbito das suas regras operacionais. Que regras operacionais vão nos dar critérios do Caio para entrar numa operação ou não. E até mesmo para sair da operação. Esses critérios a gente chama de critérios suficientes para tomada de risco. Aí, então, a gente vai para a gestão de risco, manejo de risco. A gente já até pontuou no outro conteúdo que gestão de risco não é somente olhar o tamanho do stop, essa é uma das variáveis da gestão de risco. Mas quais são, então, os critérios para que o Caio se sinta confortável a assumir o risco? Porque o risco a gente vai assumir. Não quer assumir o risco, não vai para o ambiente de renda variável. O risco vai sempre existir. Mas existem técnicas, estratégias, leituras que diluem o seu risco. Então, te deixa mais confortável na propensão da tomada de decisão. Quais são os critérios do Caio aí para a tomada de decisão do risco? O que você precisa ver? Para começar, como
como eu dormi à noite. Boa. Se eu acordei bem, se a minha leitura está boa, porque não adianta Que legal isso que você trouxe. eu chegar mal na frente do mercado, porque o mercado é muito psicologia, muito psicólogo, muito comportamental, né? Eu tenho que estar bem para poder executar. Tô bem, sentei na frente da tela, faço o meu panorama pré-mercado, vou mapear as minhas regiões de venda, regiões de compra, né? Uso ali regiões de pressão, suporte, resistência, FIBO, médias móveis, né? Alguns tempos gráficos, que eu pego tempos gráficos maiores e vou para os menores. E aí eu vou para a gestão, né? Então tá, o mercado tá esse aqui eu consigo entrar nessa região? Não, então aguardo o melhor preço, porque no mercado eu tento diminuir o risco e aumentar o lucro. É isso. É isso que se torna um trade rentável. Igual você estava falando, não adianta o cara fazer 10, 15, 30, 50 operações no dia. Você perde a racionalidade do negócio. Uhum. Você não vai medir, hoje eu operei bem, operei mal. Como é que você vai saber as operações que foram bem e as operações que foram mal se você fez 50 operações? Não tem como você medir de uma para outra. Uhum. Então, com tudo isso, né, eu coloco numa cesta de negócio, uma cesta de ferramentas, né, que eu coloco no mercado, ele me entrega e no final me dá o gatilho. Me deu o gatilho? Tá. Onde que tá o meu stop? Tá dentro? Tá. Onde está meu alvo? Tá. Vale a pena tomar esse risco? Vale. Entro. Não vale a pena tomar esse risco? O alvo tá curto? Não entro. Uhum. E assim eu vou analisando o mercado. Sabe um ponto que eu achei sensacional que você colocou? Quais são os seus critérios para tomada de risco? Uma noite bem dormida. Quando a gente pensa em critérios, e eu de fato, quando eu fiz a pergunta para você, eu estava esperando uma resposta quais são os critérios técnicos. Mas antes dos critérios técnicos, quais são os critérios para que você entre num ambiente de renda variável e de estresse? Se ele teve uma noite mal dormida, ele não vem. Se eventualmente aí não colocando o Caio, colocando eventualmente, se você está com um problema na tua família, alguma coisa te preocupando, você coloca mais pressão onde existe pressão. Você tem que performar. Então, se você coloca elementos que te pressionam mais, a sua chance de performance é menor. Uma noite mal dormida, de fato. Então, pensa nisso. Na sua gestão de risco, não é somente elementos técnicos. Você colocou um ponto muito, muito relevante de que cara, uma noite bem dormida, eu tenho que estar estável emocionalmente, não posso estar passando por problemas X, Y, Z dentro das diversas áreas da minha vida. Excelente. O mercado ele te ajuda a formar você como homem, você como pessoa, Sim. como homem, quando eu digo como homem, como mulher, como pessoa, como ser humano. Porque no mercado financeiro, conforme o Adriano falou, tem que ter renúncia. Você tem que renunciar a alguma coisa para conquistar outras coisas. Isso é da vida, não só do mercado. É que o mercado bota isso numa ótica muito, muito visível. Você renuncia a algumas coisas para tentar ganhar outras. E o que é isso? Renunciar a algumas coisas para ganhar outras? Nada mais é do que uma relação risco-retorno. Você abre mão de algumas coisas para buscar retornos maiores. A gente vai de novo em relação ao risco-retorno e gestão de risco a todo momento. E aí, olha que legal que ele falou, Adriano. Você falou que o mercado financeiro, por se tratar de um mercado que ele exige muita disciplina, né? Sim. Muita renúncia de outras coisas, então você tem que se dedicar e dar foco para outras, para ter uma performance boa, te ajudou em coisas do teu dia a dia. Você citou o mérito aí de ter mudado a tua alimentação, sim, a tua sim. rotina. Sim, você não pode começar, por exemplo, o café da manhã pesado, você já vai ficar lento. Uhum. Você precisa ter atenção, foco, raciocínio rápido, ter uma leitura coerente do que está acontecendo, né? Você não pode estar cansado. Eu estava até conversando lá fora com o Leandro, achei interessante o seguinte, é engraçado falar. Eu fui olhando as minhas operações passadas, isso de pouco tempo para cá, eu vi que os dias que eu bebia cerveja dia de semana, no dia seguinte a minha performance era pior. Eu dava uns vacilos, falava, cara, esse loss aqui não precisa. Tomava um lozinho, entrava adiantado, ou entrava atrasado, dentro do meu trigger lá, eu falava, pô, errei, poxa. E isso tudo foi mudando, até porque é uma profissão que a gente
é o funcionário, é o chefe e é a empresa, né? Isso Então, aí. Cara, a atenção tem que ser contínua. você colocou elementos, Adriano, que olha só a grandeza desse papo. Muita gente que entra no mercado entra pelo dinheiro. E quem entra no mercado só pelo dinheiro sai também pela falta dele. Não é só sobre dinheiro. O dinheiro é uma consequência de boas decisões. De boas decisões de que ele percebeu de que na noite anterior se ele bebia uma cervejinha, atrapalha a operação dele. Isso é uma percepção do trader Adriano, que pode ser para você também. Atitudes, decisões da noite anterior interferem na performance do outro dia. Sabe que mérito que a gente está entrando aqui? Mérito de atividade de alta performance, que é o trade. Quando a gente entra no mérito de alta performance, a gente vai entrar no mérito que eu gosto de falar muito. O trade, day trade, swing trade, bolsa, renda variável, é para todos. Mas nem todos são para o day trade. Porque exigem qualidades que você precisa treinar, você precisa estar disposto a treiná-las e a abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, uma cervejinha na noite anterior, para poder operar bem. Olha, é uma renúncia, pô. Você tem que renunciar à cervejinha, que às vezes a cervejinha é algo que te faz bem, às vezes, né? Pô, ali é uma maneira de você se desestressar e super justo. Mas se você vai operar no dia seguinte, você tem que abrir mão disso, porque atrapalha a sua performance. Tem que dormir bem, tem que estar com a cabeça boa. Isso é uma leitura extremamente madura e consciente daquilo que você tem que abrir mão para performar bem. Não dá para fazer uma atividade de alta performance na mediocridade, que é na média. Você ser médio, não dá. Médio é ser medíocre. No literal da palavra, o mercado não aceita mediocridade, tem que ser acima da média. Por isso que a estatística é como é. 95 perdedores, 95% perdedores e 5% ganhadores. Porque 5% somente estão dispostos a renunciar, a estudar, a aprender a técnica. E não somente isso, tem gente que está disposta, mas não consegue. Está tudo bem, está tudo bem. A questão é só você saber identificar. Mas aí você tocou num ponto que eu gostei bastante, que é, olha como você consegue manejar as suas atitudes no dia seguinte por renúncias, né? Do dia anterior, da tua rotina, da tua vida. Porque o operador, o trader Adriano, é o mesmo do Adriano. Não sei se você é pai de família, mas é o mesmo Adriano da tua casa. Sim. O homem da tua casa, o homem ali da tua família. Cara, não dá. Então, as duas coisas têm que entrar em conjunto. O que mais de gatilhos assim você sentiu, Adriano, que te fez performar melhor? Uma coisa que eu acho importante também, que pouco se fala, que a gente vê o pessoal às vezes muito postando resultado, é que o trade, você operar intraday, você fazer day trade, mini índice, mini dólar, o futuro de Bitcoin, da B3, é um projeto de longo prazo. Não é aquela coisa, eu vou fazer um dinheiro hoje, eu vou fazer eu ganhei tanto hoje, eu ganhei tanto amanhã. O cara que fica com essa mentalidade, está muito preso no resultado financeiro, aquilo gera ansiedade, e que vai trazer perda para ele. Porque ele está muito preso no número, né? Eu acho que a pessoa tem que pensar, é o grãozinho de todo dia, que vai criando aquela curva exponencial a longo prazo e que vai agregar patrimônio ao que ele já tem, que ele poder ir construindo. Agora, é sair desse imediatismo e saber também que a maior parte do tempo você não está operando, você está fora, você está analisando, você está pensando. Igual hoje assistindo a sua aula lá, que nós tivemos a oportunidade de todo mundo ver, eu gostei foi disso, eu digo, o que nosso tempo que demorou para entrar na operação ou para sair, o estudo todo que foi feito. É isso que a pessoa tem que entender, ter calma, ter paciência. Às vezes o momento de espera é muito mais importante que a hora que você está operando. Depois que você operou, você não pode fazer mais nada, a operação está lá rolando, né? Com certeza. Eu penso assim, eu acho que para mim isso é importante. É um pensamento altamente correto e super maduro. Adriano, você colocou um ponto extremamente relevante que eu levo para a minha vida como um todo. Sabe o que é? As pessoas superestimam demais o curto prazo. Isso. E subestimam o longo prazo. O que significa isso? Superestimam, dão valor demais para o curto prazo e subestimam aquilo que você pode construir de fato no longo prazo. Pelo fato das operações de trade
seja um day trade ou seja um swing trade, serem curtas e te dar um retorno, um gain rápido, as pessoas acham que o caminho é curto. A pessoa também. quer encurtar o caminho. A pessoa quer encurtar, ela confunde a bola. Porque as operações são... E a alavancagem seduz, né? E o cara olha e ainda fala, tem um elemento da alavancagem, né, Adriano? O cara olha aquilo e fala, opa, que beleza, né? Vou usar isso aqui a meu favor. Mas na maioria das vezes não funciona a favor quando a pessoa pensa assim. Né? Exatamente. É aí que a pessoa começa a derrapar. Quer tirar tudo num dia só. Isso. Quer tirar tudo num mês só. E quando toma quer um loss construir grande, tijolo para tijolo. Como você constrói um edifício? É do dia para a noite? Não, verdade. Do dia para a noite. Porque eu penso assim, a pessoa tem lá a reserva dela que ela trabalhou um período longo para juntar. Aí pega aquilo, traz aqui para o Banco Inter, aplica, coloca numa renda fixa e tudo mais. Tem que tirar um pouco daquilo, trabalhar de modo que o que ele faz aqui no day trade vai gerar para aquela aplicação que é o principal um acréscimo, um enriquecimento dentro daquela proporção do dinheiro. Exatamente. Ali está rendendo, digamos assim, o juros mensal dele que pinga. Ótimo. Aqui ele vai assumir um risco maior. Vai correr um risco maior. Vai ter que ter responsabilidade. Senão ele vai furar isso aqui tudo que ele tem. Senão ele fura tudo. Senão um buraquinho aqui faz o barco. Faz o barco a água entra, o barco afunda. Exatamente. Tem que encarar o trade, né, como o Adriano bem colocou, como mais uma frente de alimentação de receita. Tem uma receita aqui, tem uma receita aqui, uma receita aqui. E com várias receitas, o bolo vai crescendo. O bolo patrimonial vai crescendo. Excelente ponto. E você colocou um ponto também, se não me engano, da ótica de comparação. A gente tem que tomar um cuidado muito de como que a gente... tem que tomar, porque hoje em dia você vê... O pessoal na rede social bota muito resultado grande e isso vem de uma fantasia que não é real, né? Perfeito. É difícil. A pessoa... Quanto tempo a pessoa demorou para chegar naquilo? Perfeito. Qual o capital que ela está trabalhando para poder ter aquele resultado? Aí o cara vai e entra de forma errada, trabalha errado, entra com ambição, entra com urgência. Perfeito. Às vezes aquele dinheiro que ele está operando é um dinheiro que ele não poderia colocar todo o risco. Perfeito. A gente tem que ter muita responsabilidade nesse ponto, porque o usuário que consome, final, o seu conteúdo, ele pode se equivocar na informação e no conteúdo que você está trazendo. Então é muito injusto a gente entrar numa ótica de comparação quando não deve se comparar. Vou tentar resumir isso. Você comparar o seu trade system com o do outro. Se no seu trade system um dia foi de 0 a 0 e o do outro foi de 1000 pontos no índice, você vai ser sempre satisfeito. Ou então, se a sua saúde financeira, o tanto que você reservou de margem para tomada de risco lhe permitiu operar com 1, 2, 3 contratos e você está se comparando com um trader que opera 50, 100, 200 contratos. Às vezes vocês fizeram a mesma pontuação. Pensa nisso. Isso. Às vezes você fez a mesma pontuação, 12 pontos no dólar, que com 2 contratos dá R$240. Mas esse cara também fez os mesmos 12 pontos, mas ele estava com 200 contratos. Por quê? Porque ele tem reserva e margem para poder operar. E às vezes essa informação que é passada ilude uma pessoa que não tem reserva, então o cara quer tomar risco absurdo, qual ele não pode tomar. Não tem a maturidade, não tem a visão. Maturidade. Ou mesmo o cara que tem reserva para isso, ele não tem maturidade técnica e emocional. Isso. Então, são pontos muito bons, muito, muito verdadeiros que fizeram, né, o Adriano se tornar aí o trader e o homem que ele é hoje. Gostei muito dos gatilhos que te fizeram crescer. Né? E muito conexo, com muita conexão com a tua vida pessoal, né? Porque pessoal e profissional não anda lado e você tem que encontrar esse equilíbrio, principalmente quando a gente fala de uma atividade de altíssima performance. Quando eu comecei, como eu falei anteriormente, eu errei bastante, eu passei um período longo de aprendizado. Comecei muito com aquela coisa bagunçada de aprender pelo YouTube, depois fui fazer curso, fiz um monte de curso. Mas o que eu acho que é importante é a pessoa, por exemplo, igual aqui, a pessoa ir para uma instituição que é séria, procurar ter uma pessoa que guia nas operações, que vai passando para ela uma informação. Por exemplo, você
ter um atendimento como o seu, a prestação de serviço que você presta, eu acho que isso ajuda a pessoa que está começando, o cara que está abrindo conta no Inter para tentar entrar no day trade, acreditar num caminho e seguir ele com disciplina. Não sair procurando por aí, todo dia mudar de setup. Isso é uma bobagem. Isso é uma E bobagem. vai dar tudo errado. É ficar girando, sambando, trocando cadeira de todo mundo. Cara, cria identificação Isso. com o mentor, uma instituição séria e siga o caminho. Porque de hora em hora você mudar a estratégia, de hora em hora você Não mudar, te leva a lugar não nenhum. vai te levar a lugar nenhum.